Então vamos lá, galera. O vídeo que nós vamos reagir hoje é: olha o que aconteceu com o goleiro Carlos Miguel depois que ele decidiu virar as costas para o Corinthians. Vamos assistir esse vídeo do Futflix e vamos dar play. Praga de corintiano pega. Essa frase é muito comum de se ouvir. E eu tenho que ser sincero contigo, que eu não sei se isso é real ou não. Afinal de contas, muitos jogadores passam por uma fase ou período de adaptação ao trocarem de clube. Mas no caso do Carlos Miguel, é difícil dizer que isso não é uma realidade. O atleta que deixou o Corinthians na mão, sem goleiro e em situação complicada para jogar no modesto... Realmente, muita gente achou que ele foi um traíra, hein? Carlos Miguel, o maior traíra da história do futebol. Nottingham Forest da Premier League vive um momento complicado e muita gente já tem cravado que o goleiro deve estar muito arrependido de ter abandonado o timão da forma que foi. Mas Será? Você sabe o que é que tem acontecido com o jogador? Quais são as matérias? Como é que ele tá na Inglaterra? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é inscrito no porque a vida nada é fácil, a gente às vezes tem umas barreiras, a gente tem que passar por elas, encarando elas, não saindo delas. E isso pra mim foi importante. Pra sair ou não, vem muito do coração, porque eu escolhi estar aqui. Eu poderia ter ido por outros clubes quando eu vim no início. E não vim por causa de dinheiro, eu vim porque eu sabia que eu quero aqui. Eu sabia do trabalho que eu teria aqui, eu sabia do cara que eu teria junto comigo, que é o Cássio, é o meu treinador de goleiro, que era o Marcelo também. Eu saberia que ele ia estar aqui para me atrapalhar. Esse cara conquistou a torcida, né? Mas uma coisa que eu observei também foi que o Hugo, né? O goleiro atual do Corinthians hoje, rapaz, o cara, deu uma guinada, né? A vida dele, a carreira dele, porque ele saiu lá do Flamengo, a torcida, né? A torcida não tava gostando dele, foi bem criticado, aí foi pra Portugal, aí lá se saiu bem, aí nessa história aí dos goleiros do Corinthians, né? Saiu o Cássio, saiu o Carlos Miguel, aí contrataram aí o Hugo e o cara tá saindo super bem, já ganhou a torcida aí. Quem é corintiano que tá assistindo esse vídeo aí, já deixei nos comentários o que você tá achando aí do goleiro atual, do Hugo, e você acha que o Carlos Miguel realmente foi traíra? Trabalhar, e eu consegui desenvolver muito mais ainda o meu futebol, que eu tenho muito a aprender, e eu fico feliz de estar aqui hoje, de estar conseguindo desempenhar tudo que eu sonhei, conquistei, trabalhei para ter, e prefiro continuar mantendo, porque a vida nada é fácil, a gente às vezes tem umas barreiras, a gente tem que passar por elas, encarando elas, não saindo delas. E isso pra mim foi importante. Quem é que não sonha em jogar num clube gigante como é o Corinthians? Mesmo que você seja torcedor de um clube rival, não dá pra negar a grandeza do Alvi. Revista inglesa elege Corinthians à frente dos rivais e no top 5 da América do Sul. Negro paulista. Se tornar titular e adorado por uma torcida como a do Corinthians é um sonho para qualquer um que queria ser jogador de futebol. E o Carlos Miguel viu as coisas mudarem muito rápido na sua vida na temporada de 2024, tanto para cima quanto para baixo. A começar pela forma que ele ganhou a posição de titular de um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Verdade, a saída verdade. do Cássio pro Cruzeiro era algo que mostrava que o Corinthians estava muito confiante no Carlos Miguel e estava prestes a entrar numa nova era, com o goleirão fazendo sua história por anos com a camisa do Corinthians. Muitos torcedores criticavam o Cássio e insistiam para que o Carlos Miguel assumisse a meta corintiana, gritavam que o novo goleiro era muito maior do que o Cássio e que o ciclo do Cássio estava acabado com a camisa do Timão. O que ninguém esperava é que mês depois o Carlos Miguel acabaria abandonando o Corinthians, numa Ou não. das maiores trairagens da história da bola. Sim, trairagem, porque o Carlos Miguel podia ter avisado a diretoria antes que a multa dele era baixa e que ele podia deixar o clube para que eles não liberassem o Cássio antes da hora. Com uma multa baixa para um goleiro de tanto potencial, o Carlos Miguel viu o interesse do Nottingham Forest se intensificar na sua contratação e a torcida do Corinthians custou a acreditar que o jogador pudesse fazer aquilo com o timão. Cara, era inacreditável ele tomar a decisão de sair e deixar a torcida na mão. O próprio presidente do Corinthians, o Augusto Melo, sendo por Lero ou não acreditava que o Carlos Miguel fosse sair do Corinthians naquele momento. Tá treinando. Tem contrato? Tem contrato? Não vai sair? Não tive nenhuma proposta até agora. Então um goleiro titular saiu. Boa informação que você deu pra gente então. Não, até agora não chegou nada pra mim, Marco. Não chegou nenhum? Nada, não chegou nenhum contrato, não pagaram multa, nada. E o menino tá aí feliz trabalhando. Até agora. Tá aí feliz trabalhando. Bora. Perfeito.
Mas, amigão, como você bem sabe, hoje era cascata. O clube inglês sabia do valor da multa, que era de 4 milhões de euros, e o Carlos Miguel, um goleiro jovem, O que é 4 milhões de euros, né? mostrando um baita potencial, era uma grande oportunidade de mercado para utilizá-lo ou para depois revender o jogador. Os ingleses sinalizaram que iriam pagar a multa e dependia só do Carlos Miguel decidir se ele queria seguir no Corinthians e fazer uma carreira num dos maiores clubes do mundo ou ir jogar no Nottingham Forest da Inglaterra. E olha, o Corinthians fez o que era possível para segurar o Carlos Miguel. Na época, todo mundo falava disso, mas é bom relembrar. Hoje pela manhã, né, eu vindo para São Paulo, meu carro, Marcelinho recebi Carioca. uma notícia de que foi colocada à mesa e foi Quem lembra aí que o Marcelinho Carioca foi sequestrado? colocada mesmo uma proposta de 5 anos por Carlos Miguel, salário de 800 mil reais, certo? Ele tinha o direito de imagem atrasado desde o ano passado, o Corinthians vem cumprindo, e o empresário dele, o Gilmar Veloz, por comissionamentos não recebidos pelo trabalho dele, né? E é um cara correto, é um cara íntegro que vem fazendo um trabalho há mais de 30 anos, 40 anos na bola e sempre com grandes jogadores, né? E treinadores, né? Um cara que sempre mostrou ser um cara de caráter princípio. Tinha uma situação para receber do Corinthians de 2 milhões de reais, um crédito. E aí colocou isso na mesa também, essas tratativas. Então, para deixar bem claro, chegou até mim, ó, Carlos Miguel ficou muito feliz. E cara, Será que o cara não ficou com o pé atrás, né? Porque o Corinthians hoje, a gente só vê as notícias que o Corinthians tá devendo não sei quantos milhões, né? Ou é bilhões, se eu não me engano. Né? O cara pode ter ficado, opa, será que vão me pagar? Será que realmente vão cumprir com o que estão dizendo? com o Corinthians oferecendo tudo isso, 5 anos de contrato, 800 mil de salário, todos os bônus que podiam existir. E mesmo além do assim que, ele decidiu ia jogar sair, no Timão, né? meu irmão, no Corinthians, um dos maiores clubes do mundo. Então eu imagino que a proposta do Nottingham Forest deve ter sido simplesmente inacreditável, porque o goleiro decidiu meter o pé. E o Carlos Miguel, depois que deixou o Corinthians, até deu uma entrevista pro Benjamin Bach lá no Benjamin Mútil, o canal do Benja, dizendo que ninguém do Corinthians o procurou para fazer uma proposta para ele seguir no clube. Mas cá entre nós, se na época que ele estava no Corinthians ele não falou nada, mostra que se ele quisesse de verdade ficar no Corinthians, ele teria chegado na imprensa no momento antes de assinar com o Nottingham Forest e dito que se o Corinthians fizesse uma proposta, ele seguiria no timão. Mas ele não Isso é verdade. Concordo. fez isso. E falar depois é mais fácil, né? O mais duro de tudo isso que aconteceu foi que depois, sem opções e precisando do goleiro, a diretoria e a comissão técnica do Corinthians, na época na figura do Antônio Oliveira, decidiram se sujeitar a utilizar o goleiro até que a janela de transferências abrisse e ele fosse embora para a Inglaterra. Então, Augusto, você que vive falando, eu recebi uma herança maldita, recebeu de fato, mas você precisa começar a chamar responsabilidade e bater no peito pela sua incompetência também. Porque o Carlos Miguel tá saindo do Corinthians hoje, tá na sua conta também. Não dá pra ficar varrendo a sujeira pra baixo do tapete e colocando só na culpa da renovação e transparência. Que foi ridículo o que eles fizeram também. E só pra finalizar, Kleber, se o Corinthians tiver um pingo de vergonha na cara, o Carlos Miguel não joga amanhã. Vocês sabem, né? Eu nunca concordo com o fato do clube ser refém de jogador. Isso não pode existir. Corinthians, Carlos Miguel. Não dá, entendeu? Tem uma diferença gigantesca. E aí, meu amigo, quando você vira refém de jogador, aconteceu. Nas notícias da Verdade. época diziam que o Carlos Miguel pediu pra não Verdade, jogar. é verdade. E isso, meu amigo, é o fim. Quando um clube gigante se torna refém de jogador. Em 2 meses, o Corinthians perdeu os 2 goleiros titulares e ficou a ver navios. Foi mesmo. O Carlos Miguel não joga mais no Corinthians, portanto, e nessa perspectiva falo como líder deste grupo, portanto, e já o disse e já falei antes na entrevista rápida no pré-jogo de que só está aqui no clube quem quer, quem o faz de uma forma apaixonada e quem é comprometida, porque isto não é um clube qualquer. E muitos que hoje tomam essa posição deviam perceber o sonho de muita gente poder representar um dos maiores clubes do mundo. Portanto, nessa perspectiva, digo-lhe já que incomoda-me e as atitudes serão tomadas e o Carlos Miguel não jogará mais pelo Corinthians.
Agora, se você vir aqui e me falar sobre carreira, ok, eu fecho contigo. Realmente o sonho do cara podia ser jogar no futebol europeu e podia querer viver isso, e é um direito dele. Tá tudo bem, Verdade, sonhava em verdade. jogar na Europa. Mas não venha me você falar de visibilidade, não venha você me falar de dinheiro, nem venha você me falar de qualquer outra coisa ligada à bola, porque em todos esses aspectos o Corinthians podia bater de frente com o Nottingham Forest. E cara, cá entre nós, mas ele foi ganhar 1,5 milhão, 1,6 milhão lá no Nottingham Forest, no Corinthians ele ia ganhar só 800 mil, 1 milhão, sei lá. Irmão, você perdeu a noção de quanto é 1 milhão? Tu não tem 1 milhão, meu. Não dá pra gente tratar que o cara deixou um clube como o Corinthians, ganhando cerca de 1 milhão de reais por mês, que seria o novo contrato dele, como algo normal, dizer que ele foi atrás de dinheiro. Não tava jogando aqui de graça, irmão. Não acho que foi por causa de dinheiro, não. Não acho. Como o mesmo falou, né? Eu não acho que foi por causa de dinheiro. Eu acho que foi o sonho de jogar na Europa. Jogar no time da Inglaterra, com a probabilidade de se sair bem no time e ser visto por outros, né? Certo que isso também poderia acontecer ele jogando no Corinthians, se saísse muito bem. Mas talvez, acredito que foi pela visibilidade pelo sonho de estar jogando na Europa. É realmente muita ganância, perde o sentido o futebol nesse ponto. O Carlos Miguel tem 26 anos, já é um goleiro de futebol profissional desde os 20 anos de idade. Não dá também pra falar em carreira curta. Ele vai jogar até os 38 anos tranquilamente. Ele podia ter ido pra qualquer lugar, mas ele fez tudo na hora errada e da forma errada, o que obviamente irritou a torcida do Corinthians. Ele saiu do Corinthians como um cara que levou toda a ira dos torcedores consigo. Só que o mundão, meu nego velho, ele não gira não, ele capota. Hoje o Corinthians tá com o Hugo, que é adorado pela torcida, um baita do goleiro, e tem até gente pedindo na seleção. Eu posso não concordar, mas o cara pode pedir o Hugo na seleção. Calma, né, galera? Calma, vamos segurar a emoção. Na seleção, mas se for pra ser banco, né? Mesmo porque na seleção tem Ederson, tem o Alisson que, querendo ou não, ainda tá na frente do Hugo, hein? O que você acha? Será que tá? Tá, com certeza. Mas o menino, muito bom. Eu gosto dele. Porque ele realmente às vezes faz milagre pelo Corinthians. Já o Carlos Miguel foi pro gigante Nottingham Forest e simplesmente foi enterrado no banco de reservas. O cara não jogou um jogo sequer, minutos na Premier League, nada. A única partida que ele fez foi na Copa da Inglaterra, em que os times tratam o torneio como o menos importante do país e escalam os reservas. Ele tomou um gol em poucos segundos de jogo. E depois disso, o treinador português Nuno Espírito Santo, que comanda o Nottingham Forest, nunca mais escalou o Carlos Miguel. Ele saiu do Corinthians como se fosse ser titular absoluto no modesto clube inglês e sequer foi testado na Premier League. Recentemente, o jogador, inclusive, cobrou do Corinthians por uma dívida de 5 milhões de reais, que são 20% dos direitos econômicos a que ele tinha direito na multa que o clube inglês pagou na sua negociação. É muito dinheiro, 5 milhões, são 800 mil euros. Curiosamente, o mesmo valor que o Corinthians precisa desembolsar ao Flamengo caso queira contratar o Hugo em definitivo, e que o Corinthians quer. Hoje, o Carlos Miguel podia tranquilamente ser um goleiro que estaria na seleção brasileira e fatalmente, pela idade, qualidade e momento que ele vivia no Corinthians, ele estaria na seleção. Faz sentido, e se decidisse um dia sair do Corinthians, seria pra... Faz sentido, hein? Poderia. Tinha futuro, né? Ou tem? Tinha. É um grande clube da Europa e não pra mofar no banco de reservas, mas sim pra jogar. Sairia daqui com moral, mas teve pressa, saiu correndo, deixou o clube na mão. E praga de corintiano? Praga de corintiano pega. Essa frase é muito comum da gente ouvir, serve pra quase qualquer clube. E eu tenho que ser sincero contigo que eu não sei se isso é real ou não. Afinal, muitos jogadores passam por uma fase ou período de adaptação quando trocam de clube ou de liga. Mas no caso do goleiro Carlos Miguel, que saiu daqui como titular absoluto num dos maiores clubes do mundo, pra mofar no banco de reservas, é muito difícil dizer que praga de corintiano não pega. Mas e você? Sabia disso? Acredita nessas coisas? Comenta aqui, quero saber a sua opinião. Então é isso, galera. Valeu e até o próximo vídeo. Deixa o teu like e se inscreve no canal. Valeu!